Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui na minha casa, dentro dessa biblioteca, pensando aqui como que eu vou transmitir para vocês um recado muito importante, que todas as vezes os alunos me perguntam, todo momento alguém me questiona: você é professor de história? Sim, sou professor de história. Então por que estudar história? Bom, é uma pergunta muito importante, galera. Por que estudar história? Bom, eu posso tentar responder de algumas formas. Uma delas é saber que a história é uma disciplina, uma matéria que está no currículo oficial do ensino fundamental, do ensino médio. E que nesta lógica de ser uma matéria oficial, você tem que estudar porque há algo a se esperar de uma formação dos alunos, uma formação cidadã, uma formação voltada para o entendimento, né, da sociedade, do mundo, da cultura, da política. Um ser que vive no seu presente, mas que olha para o passado. E ao olhar para o passado, galera, você consegue entender aquilo que estava no passado, mas que se relaciona com o nosso presente. A todo momento, nós pensamos que estudar história é estudar o nosso presente, olhando pelo passado, para que a gente possa olhar para o futuro. Exatamente, pessoal. Nós estudamos história não pelo passado, mas pelo futuro, porque a partir do momento que nós abstraímos os conhecimentos históricos, nós conseguimos olhar os erros do passado, nós podemos projetar um futuro. Ao mesmo tempo que quando a gente estuda aquelas questões importantes do passado que são relevantes e que foram coisas boas, a gente pode manter isso no futuro. O historiador, aquele cara que escreve o passado, está no presente. Ele é um ser do presente. Ele é um homem ou uma mulher, agente do seu presente. E ele olha o passado através do presente. Então, olhar o passado é olhar o futuro. Isso é uma das importâncias mais importantes de se estudar história. Todo momento você já deve ter se perguntado, né? Tudo é história? Sim, pessoal, tudo é história. Tudo vai para a história. Mas a gente sabe que a história é feita de seleções. E existe a chamada construção histórica ou construção de memória. Então, nem tudo vai para a história. Tudo é história, mas nem tudo vai para os livros de história. E há uma certa seleção nesse processo de construção histórica. Por isso que a gente tem aí uma discussão da ideia da memória. Aquilo que vai para os livros didáticos, aquilo que vai para os conteúdos regulares. E aí então você vê a importância de determinados fatos e acontecimentos do passado que ficam no presente como uma espécie de rememoração daquilo que foi importante para o nosso país, o Brasil, por exemplo, naquilo que se refere à história do Brasil, mas também para o mundo, aquilo que nós chamamos de história geral. As duas grandes divisões da história que você vai acompanhar no próximo vídeo, né, quando a gente falar sobre, né, as divisões da história e o que são aí, né, como pensar historicamente. Seria o nosso próximo vídeo. Esse vídeo de hoje, nós estamos falando aí sobre, né, o que é e por que estudar história. Bom, pessoal, eu sempre falo para os alunos que estudar história é estudar a nossa memória, é observar o nosso redor. Por isso que esse canal a todo momento traz para você a ideia da tese que eu defendo aqui. História é vida, história é local, história é vivência. Então quando você está e você observa um monumento histórico, observa, né, um objeto histórico, um monumento, uma casa, aquilo não é só uma coisa velha, mas sim uma representação de algo que no passado foi um presente. Estudar história é a todo momento se relacionar com a nossa memória, com o nosso presente. E obviamente, né, galera, a gente não pode só ter um conhecimento histórico por vontade própria, porque eu gosto de entender o que foi o passado. Também tem isso. Obviamente também a importância dos conhecimentos históricos para formar a nossa cidadania. Mas também você sabe muito bem, e uma das questões desse canal é trazer os conteúdos históricos para vocês também, né, utilizarem ele em uma determinada prova. E aí você sabe que existe, né, em determinadas provas, como por exemplo os vestibulares, a exigência da disciplina de história. Assim como o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem a disciplina de história, né? Vários concursos públicos aí exigem a disciplina de história.
né? Você tem os concursos, por exemplo, das escolas militares, como por exemplo a APMBB, a Escola Militar do Barro Branco, o Exército, o Colégio Naval. Você tem também vários outros concursos que exigem a disciplina de História. Então também você acha importante estudar História, porque você vai ter e vai se deparar com questões de História em alguma prova que vai te exigir esse conhecimento. Então aí também há uma importância de vir aqui conosco e assinar o nosso canal para ter esses conteúdos para a vida, porque História é vida, tá? Para sua formação como intelectual, como cidadão, a uma formação cidadã e social, conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado, entender a nossa existência neste momento presente. Então você busca por isso também. E obviamente, né, pessoal, você também busca o conhecimento histórico aqui nesse canal para poder utilizar isso em uma determinada prova. Então, é importante da história? Óbvio que é importante. Vem comigo, Zavo Lima, embarque nessa nossa viagem histórica, né? Nesses nossos vários vídeos que estamos falando sobre a história, que é vida, que é vivência. Tudo bem? Então, eu estou explicando para vocês a importância da história e aí eu tento aí com os meus vídeos mostrar para você o quanto que esse professor ama estudar história. Beleza? É importante ou não estudar história? Faça a reflexão e coloque nos comentários aqui. Até mais, galera. Clique, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Zavo Lima, aula de história. História é vida.